Sim. E aí eu acho que tem até alguns pontos aqui, Marcelo, que são interessantes, mas, por exemplo, você falou coisas legais dessa digitalização, por exemplo, esse aproveitamento. Eu acho que o mercado também tem muito isso, né? Porque muitas vezes você tem a adequação do mercado, né? No mercado de veículos mesmo, a quantidade de veículos novos, né? De modelos novos, digamos assim, diminuiu muito. Então, o cara que comprava ali o veículo vai de entrada, não tem mais. Ele tem que comprar um usadinho para conseguir entrar Isso. ali, né? Mas o mercado mudou muito, mas existem situações que a digitalização ela começa a virar muito complexa. E aí eu queria até citar o exemplo lá que você está. Acho que você está fazendo a desativação lá da GM lá na Colômbia, né? Na Colômbia e no Isso. E no Equador. Equador, né? É. Conta um pouco pra gente como é isso, porque é um monte de equipamento que, em teoria, você vai colocar ali para recircular, mas como que é feito isso? E acho que o grande ponto, na verdade, quando determinado tipo de indústria, né, então como uma montadora, Uhum. a especificidade do equipamento ela é muito grande, né? Então, ou Tá. seja, só serve para aquele É processo. aquilo e ponto. E aí você tem toda uma eu chamo de terapia. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que é um trabalho Sei, sim. excessivo. Para mim é uma terapia ali. Você reestudar aplicações, né? Ou seja, você repensar, por exemplo, como é que eu posso reutilizar uma talha, um elevador, como é que eu Perfeito. posso um sistema, uma célula que está automatizada para encaixar uma peça ou soldar uma peça. É, pegar um caso bem típico de uma montadora, que é a questão de robôs, né? Ou Legal. seja, qual é o mercado que não seja montadora que vai utilizar um robô? Perfeito. Cara, e o robô é um braço mecânico de reposicionamento ou de função A para B, B para C, Sim. que você pode reaplicar em milhões de cenários que você podia colocar. Cara, robôs montam televisões, soldam geladeiras, além de veículos, né? Perfeito. Pode entrar no mercado, por exemplo, de fabricantes de implementos agrícolas, que às vezes tem que soldar, e Hum, implemento agrícola, você vê lá, é uma estrutura inteligente, mas com muita solda, com certeza. com menos parafuso. Então, e esse tipo de reaproveitamento de oportunidade que sai numa desativação como essa, óbvio que está em mercados mais particulares, como Colômbia e como Equador, Uhum. mas e que abasteceram ali, a gente Sim. viu ali um monte de regionais ali comprando Uhum. numa certa curiosidade, cara, e é curioso, né, por exemplo, que depois você vai estudar esse mercado de montadores de automóvel Hum. no Equador, em Sim. Quito, Sim. e você vê que não era só a GM, você tinha lá ali a Cialto, outras empresas que montavam Kia e Hyundai lá Uhum. no país, montam unidades menores, são linhas de produções Sim. menores do que algumas grandes que existem aqui no Brasil, mas eram processos produtivos altos. E aí você vai também enxergar, por exemplo, que cabines de pintura, processos de pintura estão indo para mercados secundários de funilarias e outras Interessante. possibilidades. Então, você vai enxergando uma gama de reaproveitamento, Sim. e, e que cara, para mim, como eu te disse, é uma terapia, é Sim. fabuloso, porque aí você vai conversar com um mexicano que produz peça plástica, e você vai conversar com os fabricantes dos equipamentos para saber qual é o grau de interesse, você vai conversar com alguns brokers de mercado que favorecem, vai conversar, entender o mundo dos sucateiros, porque uma boa parte disso vai ser sucateada por tão Sim. específico que é, o único reaproveitamento é forno, Sim. mas e aí você vai pegar um mercado que está carente de produção de sucata, em que o forno está operando a 40%, 60% e precisa de mais sucata para acelerar ali, e o país confuso Sim. economicamente também, né? Ou seja, tem ainda as incertezas de mercado que a gente tem, como globalizar esse projeto, também isso é um ponto fundamental, interessante, ou seja, tem coisa que serve para o Brasil, tem coisa que não Sim. serve, não, mas no Brasil não pode entrar usado. É Aí você tem que vender para verdade. outro lugar. Se existe fabricante nacional, você não Não pode pode trazer. importar, não pode trazer. Não, mas é específico, é uma célula de produção. Sim. Então, qual que é o mercado, cara? Então, e a gente ainda tem lá grandes oportunidades ainda que estão saindo oriundos dessas desativações. E, cara, é uma curiosidade que, olha, eu vou ter o prazer de um dia te convidar
para Ir lá pra você ver. poder andar comigo lá nessa linha de produção, porque realmente ela é desafiadora, assim, no ponto de vista. E, Legal. cara, e a gente tem que ter um olhar para tudo, né? Sim. Então, porque, cara, depois de sair tudo, Uhum. você ainda tem muito ouro para minerar lá dentro, Sim. cabo de cobre, por parte das fiações, sistemas elétricos, tubulações que se aproveitam de modo geral e que são muito ricas para dentro do mercado, Sim. para N mercados, né, como o mercado de poços artesianos, que usa muito Sim. tubulação ainda, que parte desses processos, né? Então tem um mercado gigantesco, cara, e o que sobra de peça, o que sobra de Olha só. instrumentação, de equipamentos de medição, Uhum. cara, e hoje e tridimensionais, por exemplo, que é uma Sim. coisa de medição legal, uma máquina super bacana, robotizada, com uma baita precisão, são equipamentos que valem ouro no mercado Sim. internacional, não Sim, é sim. só no mercado regional de lá. Tanto que no Brasil, acho que a gente ainda tem, que nem toda média empresa tem um tridimensional, Sim. que poderia melhorar a tua qualidade, ou seja, mudar teu patamar, ou seja, a partir desse Certeza. momento eu começo a fabricar equipamentos para as empresas de nível A, que hoje eu não fabrico porque eu não tenho um setor de metrologia, de qualidade. Então a gente tem bastante desse aspecto, né? Dessa mudança aí, cara. Legal. Acho que isso é super interessante para a gente ver aí. E, Isso, cara, é muito curioso.